Estamos juntos no canal Os do Caminho e para vós hoje trago uma reflexão baseada numa profecia do profeta Zacarias, está lá no capítulo 13, verso 6, em que dei o tema Mãos Feridas. Diz este versículo que se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Nós estamos perante uma profecia messiânica, numa altura em que Jesus, mesmo no fim e da concretização do seu ministério, no Calvário, deixou que as suas mãos fossem feridas, fossem trespassadas por aqueles cravos no madeiro, cumprindo assim o plano de Deus de resgatar a humanidade. E este evento, este ato de Jesus, esta dádiva de Jesus, não pode passar despercebido na humanidade, porque o seu amor foi de alcance universal. Diz lá em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E culminou o seu plano com a sua morte, mas também com a sua ressurreição e ascensão ao céu, onde está à direita de Deus intercedendo por cada um de nós. Mas eu gostaria de vos levar para 6 conceitos, 6 ensinos da eficácia destas mãos terem sido feridas. Porque isto não pode passar apenas por uma análise histórica. Todo mundo sabe que Cristo, no primeiro século, dentro do Império Romano, foi crucificado. Isso faz parte dos anais da história, dos compêndios, das enciclopédias da história. Ponto final. Não. Há o ensino de Deus, há uma mensagem de Deus para a humanidade, da importância destas mãos terem sido feridas. Estas mãos foram feridas para salvar a humanidade. Isaías 59:1, um outro profeta, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Quando nos magoamos, a nossa tendência é nos encolher e agarrar-nos a um local de dor. Isto é uma tendência natural. Quando nós nos magoamos num dedo, num braço, a nossa tendência é ir com a mão para acudir, para atenuar a dor que estamos a passar. O profeta Isaías está aqui a dizer que as mãos de Jesus, as mãos que foram feridas, as mãos que foram trespassadas, que sofreram pela humanidade, não estão encolhidas, mas elas estão estendidas, estão à mercê da humanidade para salvar a humanidade. Em várias mensagens já falámos várias vezes do conceito de salvação, da importância de o homem que estava separado de Deus agora possa ter uma reconciliação com Deus, porque estamos a falar de conceitos da eternidade para uma vida eterna. Então estas mãos que foram feridas, elas estão prontas, não estão encolhidas, mas elas estão estendidas para abraçar ou para acolher todos aqueles que desejam ter um encontro com Jesus, desejam a salvação. São mãos que foram feridas para reconciliar. Efésios, no capítulo 2, verso 11 até o verso 13, diz assim o apóstolo Paulo: portanto, lembra-vos
lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão na carne por mãos humanas. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Resumidamente, este texto é riquíssimo em conteúdo teológico, doutrinário também, mas resumidamente pensar convosco o que é que Paulo está aqui a dizer. A promessa de Deus tinha sido feita a Israel, mas para alcançar o mundo inteiro. Israel pensava que a promessa era só para si mesmo, que se esgotava na nação. Então o conceito para os israelitas era nós e os outros. Nós, os judeus, o povo de Deus, o povo da promessa, e os gentios, que eram os demais povos. Mas, através da morte de Cristo, o alcance, a visão de Deus, não era só apenas uma visão para Israel, era uma visão para o mundo, onde eu, português, tu, brasileiro, o outro angolano, o outro europeu, asiático, americano, o que for, todos nós temos acesso hoje, estamos debaixo deste chapéu da promessa de Deus, de salvação, de reconciliação. Então, o que é que o sangue de Cristo fez? Estas mãos que foram feridas lá no Calvário, que jorraram sangue, litros e litros de sangue foram derramados do corpo de Jesus para a terra. Ele veio para reconciliar todos, para que todos ficassem debaixo do chapéu da promessa de Deus para a humanidade. Então eu estou aqui a dizer que as mãos de Cristo, que foram feridas, elas são mãos que vieram para reconciliar todos. Hoje não existe mais Israel, não existe mais os outros. Hoje existe a Igreja, o povo, aqueles que aceitam, aqueles que seguem, aqueles que servem, aqueles que continuam a observar e continuam a olhar para Cristo como seu Senhor e Salvador. Estas mãos, em terceiro lugar, foram feridas para curar as enfermidades. Isaías 53, 4 e 5 está escrito: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi trespassado, não só com uma lança no seu peito, mas as suas mãos e os seus pés foram trespassadas pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, por aquilo que Ele foi moído, por aquilo que Ele foi ultrajado, por todo o sangue que Ele verteu, nós fomos sarados. Então, umas mãos feridas é umas mãos que em fé, porque Jesus não está mais connosco fisicamente, Ele está entronizado nos céus, junto com o seu Pai, já vimos intercedendo por nós, mas em espírito Ele está. Eu estou a pregar aqui num estúdio do canal Luz do Caminho, mas eu quero que tu saibas que Jesus está aqui comigo, mas Jesus também está aí contigo, na tua casa, no seio da tua família. Ele está em toda a parte. E as suas mãos, elas podem atuar em qualquer situação. Se tu estás a passar por uma enfermidade, por alguma doença terrível na tua vida, se foste apanhado no meio desta pandemia do Covid, ou seja daquilo que for, em fé vai à presença de Jesus e deixa que estas mãos feridas possam tocar a tua vida e tu podes receber cura no nome do Senhor. É um ato de fé, é um ato de crença, é um ato de acreditares e confiares e pedires, e Deus poderá fazer este milagre da tua vida.
A morte de Jesus proporciona cura para o homem total, para o seu espírito, para a sua alma e para o seu corpo. Jesus proporciona esta cura para toda a tua vida. Estas mãos que foram feridas, em quarto lugar, elas foram feridas para nos ajudar nas lutas, nos dilemas da vida, nos desertos desta vida, nas incertezas, nos trabalhos, nas escolas, seja em que área for. Jesus foi ferido para nos ajudar. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 41, verso 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela minha mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Atos 11, 21 está assim escrito. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Em Apocalipse 1, 17 diz assim a palavra de Deus. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Em cada contexto que nós lemos, podemos usufruir da ajuda de Deus. Circunstâncias da vida, no exercício ministerial e de testemunho, nas mais profundas revelações, Deus quer nos ajudar. Mesmo que o nosso corpo não tenha força, mesmo que a nossa cabeça, a nossa capacidade, a nossa mente esteja esgotada, mesmo que a ansiedade venha ao nosso coração, mesmo que o trabalho seja um trabalho árduo, difícil, o que for, mesmo que tu estejas a passar da pior situação, a situação mais incrível que te poderia acontecer, tu tens a garantia, se confiares na palavra de Deus, que as mãos que foram feridas, elas são totalmente suficientes para te ajudar e para te fortalecer. Eu, ao longo da minha vida, tenho experimentado muitas vezes o toque destas mãos. Eu lembro-me que antes de me dedicar à obra de Deus, eu trabalhava na vida secular e em Lisboa, em tempos de stress, de esgotamento, mesmo à beira de esgotamento. Eu ia para o meu quarto, eu estava de joelhos na minha cama e o Espírito Santo vinha e ministrava-me esta paz e esta renovação. Tantas vezes isso aconteceu. Nunca fui uma consulta de um psicólogo, nunca foi necessário recorrer a um terapeuta qualquer para me ajudar. Deus também pode usar estes homens. Eu não estou aqui a falar contra toda esse trabalho que estes homens, estes técnicos, que Deus também dá capacidades para nos ajudar, mas esta é a minha experiência. O Espírito Santo, estas mãos feridas me tocaram e renovavam o meu ânimo e e o meu espírito, e tantas vezes Deus renovou a minha vida. Então, lembra-te disto, as mãos que foram feridas, elas estão para te ajudar. Em quinto lugar, elas foram feridas para te abençoar, para ficares debaixo da graça e dos favores de Deus na tua vida. Lucas 24, 50 e 51. Então levou-os para Betânia e, erguendo-os as mãos, os abençoou. Aconteceu que, quando os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Jesus, antes de subir ao céu, diz que estendeu as suas mãos, mãos que os discípulos puderam ver que estavam feridas, e diz que aquela gente foi abençoada. Jesus ausentou-se para o céu, mas deixou a bênção, com os seus discípulos. E Ele continua a fazê-lo. E Ele está de uma forma ampla no universo, na terra, aqui em Portugal, em Lisboa, onde tu estiveres. Deus estende as suas mãos para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa, para abençoar o teu trabalho, para abençoar o teu negócio, para abençoar a tua fazenda, para abençoar a igreja, para abençoar o teu ministério, para abençoar seja aquilo que for.
abeira-te dele e deixa que as suas mãos toquem a tua vida. E para finalizar, estas mãos que foram feridas, elas foram feridas para gravar o nosso nome, para que este nome seja legível, esteja perto daquele que cuida de nós. Isaías 49, verso 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Esta expressão, que é uma figura de linguagem, claro que literalmente os nomes não estão lá gravados, é uma figura de linguagem usada pelo profeta, mostra a forma como Deus nos considera e trata. Nosso nome está tão presente, está à distância da palma das suas mãos, que foi registado num local impossível de ser esquecido. É muito interessante pensarmos nisto. O nosso nome está gravado, não é? Uma linguagem figurada, está gravado num local onde não se pode esquecer. Nós, não sei, não conheço muitas culturas do mundo, mas nós cá em Portugal temos o hábito, às vezes o hábito, se nos queremos lembrar de qualquer coisa, fazemos uns rabiscos aqui nas nossas mãos, ou nas palmas, ou na parte de cima, para nos lembrarmos que em tal hora, em tal dia, temos que tratar daquele assunto, há uma coisa importante para ser tratado. Ou seja, é um sítio que não passa despercebido, que não é esquecido, melhor dito. É um sítio bem visível. Tu és reconhecido por Deus a este nível. Tu estás bem presente aos olhos do Senhor. Então dá graças a Deus, glorifica Jesus, exalta o Senhor, porque as mãos que foram feridas, elas foram feridas para que o teu nome estivesse tão presente, tão perto dele. Que Deus te abençoe, que Deus ricamente renova a tua vida, a vida da tua família, e se precisarem de alguma coisa, de algum pedido de oração, de alguma ajuda, entrem em contato através das formas do canal. Já temos um site também na internet, osdocaminho.pt. Coloquem as vossas questões, os vossos pedidos de oração, e estamos aqui juntos para servirmos a Deus e de ser bênção para a tua vida. Que Deus ricamente te abençoe.